Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia da palavra que eu transmito sempre nas minhas mídias digitais. @Paulo Roberto Maciel 7919. @Paulo Roberto Maciel 6 barra. Aí você vai ao Instagram e o YouTube também. O endereço geral é Paulo Roberto Maciel Maciel. Neste vídeo, a liturgia é referente ao dia 19 de agosto de 2026, quarta-feira, 20ª semana do tempo comum, no ano litúrgico A. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, no rito temos a missa à escolha. O presidente da celebração pode optar por uma missa em homenagem a São João Eudes, presbítero. Aí a memória é facultativa e a cor é branca. Mas eu estou aqui na missa comum, então coloquei esse lenço no meu pescoço com a cor verde, tá bom? Eu sou leitor e animador litúrgico em Colatina, na Paróquia Central. Primeira leitura, leitura da profecia de Ezequiel, capítulo 34, versículos do 1 ao 11. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza, dizendo-lhes: assim fala o Senhor, Deus dos pastores. Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não são os pastores que devem apacentar as ovelhas? Vós vos alimentais com o seu leite, vestis a sua lã, e matais os animais gordos, mas não apacentais as ovelhas. Não fortalecestes a ovelha fraca, não curastes a ovelha doente, nem enfaixastes a ovelha ferida. Não trouxestes de volta a ovelha extraviada, não procurastes a ovelha perdida. Ao contrário, dominastes sobre elas com dureza e brutalidade. As ovelhas dispersaram-se por falta de pastor, tornando-se presa de todos os animais selvagens. Minhas ovelhas vaguearam sem rumo por todos os montes e colinas elevadas. Dispersaram-se minhas ovelhas por toda a extensão do país, e ninguém perguntou por elas, nem as procurou. Por isso, ó pastores, escutai a palavra do Senhor. Eu juro por minha vida, oráculo do Senhor Deus, já que minhas ovelhas foram entregues à pilhagem e se tornaram presa de todos os animais selvagens por falta de pastor, e porque os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, mas apacentaram-se a si mesmos e não as ovelhas, por isso, ó pastores, escutai a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: aqui estou, para enfrentar os pastores e reclamar deles as minhas ovelhas. Vou tirar-lhes o ofício de pastor, e eles não mais poderão apacentar-se a si mesmos. Vou libertar da boca deles as minhas ovelhas, para não mais lhes servirem de alimento. Assim diz o Senhor Deus: vede, eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial ao Salmo 22, na Bíblia Vulgata, ou 23, na de Jerusalém, versículos 1 ao 3a, 3b ao 4, 5º, 6º refrão, versículo 1. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Repitamos: o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Ele me guia no caminho mais seguro pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estais comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Preparais à minha frente uma mesa bem à vista do inimigo. Com óleo vós ungis-me a cabeça, e o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz,
não me falta coisa alguma. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida. E na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Repitamos: o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. O Evangelho de hoje, escrito por São Mateus, capítulo 20, versículos do 1º ao 16a. Logo após a leitura, teremos a reflexão, a exegese do texto. Aleluia, 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 aleluia. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Os pensamentos e as intenções do coração. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, purificai, Senhor, minha mente, meus lábios e meu coração, para acolher vossa palavra e que ela produza bons frutos na minha vida. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados. Ele lhes disse: ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde. Fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: ide vós mesmos para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estais com inveja porque estou sendo o bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ver o que nos fala, que nos explica a revista Deus Conosco sobre a mensagem do Evangelho. Facilmente imaginamos nosso relacionamento com Deus em termos de merecimento e pagamento, como se Ele nos devesse alguma coisa, como se tudo não fosse apenas favor que Ele nos faz. Todo o bem que fazemos não é bondade nossa, nasce da ajuda que Deus nos dá. Dependemos dele em tudo, tanto em nossa vida temporal como na espiritual. Somos pobres, fracos, nem sabemos o que é bom para nós. Só Ele nos pode enriquecer, fortalecer e ensinar. Aqui no livro Dia a Dia com o Evangelho também temos uma explicação. Qualquer administrador em nossos dias acha estranha a matemática que Jesus propõe nesta parábola. Acontece que a lógica do reino dos céus não segue a lógica da administração terrena. Os judeus pensam que o reino pertence somente a eles.
não compreendem o zelo de Jesus pelos publicanos e pecadores. Não compreendem a misericórdia divina. Por isso arriscam a ser os últimos, enquanto os primeiros serão os que se abrem ao amor gratuito de Deus. Para Jesus, de fato, as portas do reino estão sempre abertas para todos, já que todos são objeto do amor e da salvação. Nesse campo não há privilegiados, não importa a raça, a nação, a idade, os títulos, as posses, o tempo de pertencimento. O que conta é a intensidade do compromisso com Cristo e com o projeto de justiça. Pois é, são estas as reflexões e agora nós vamos passar para os santos. Porque os santos, muitos deles, se tornaram santos depois de pecarem muito, né? Passaram por provações, depois veio a conversão. Vamos saber então da história deles, se tem algum nesse quesito. São João Eudes é santo do dia 19 de agosto. Foi um presbítero, ou seja, padre. Morreu em 1680 na França. Durante muitos anos, João Eudes pregou missões populares em diversas paróquias. Foi muito perseguido pelos jansenistas. Fundador dos padres eudistas missionários e da obra de Nossa Senhora da Caridade, que se tornou o Instituto Bom Pastor de Ângeles para recuperar moças extraviadas. Foi grande propagador do culto aos corações de Jesus e Maria. De acordo com pesquisa do padre Evaldo César de Souza, João Eudes nasceu em 14 de novembro de 1601, na pequena vila de Ry, no norte da França. Era o primogênito de Isaac e Marta, que tiveram 7 filhos. Cresceu num clima familiar profundamente religioso, estudou com os padres jesuítas, dedicando tempo diário para a oração na capela do colégio. Em 1623, com o consentimento dos pais, foi para Paris, onde ingressou na congregação do Oratório. 2 anos depois, recebeu a ordenação, dedicando-se integralmente à pregação entre o povo. Quando em 1627 estourou a epidemia da peste, João percorreu as vilas mais distantes e esquecidas. Como sensível pregador, levou a palavra de Cristo, dando assistência aos doentes e suas famílias. Manteve-se inconformado com o contexto social que evoluía perigosamente, onde as elites dos intelectuais valorizavam a razão e desprezavam a fé. João Eudes, sabendo interpretar esses sinais dos tempos, fundou em 1643 a Congregação de Jesus e Maria, cuja missão é a formação espiritual e doutrinal dos padres e seminaristas e a pregação evangélica inserida às necessidades espirituais e materiais do povo. Também fundou a Congregação das Irmãs do Bom Pastor. Com seus missionários, João dedicou-se à pregação de missões populares num ritmo de trabalho simplesmente espantoso. Coube a João Eudes a glória de ter sido o precursor do culto da devoção dos Sagrados Corações de Jesus e Maria. Morreu em 19 de agosto de 1680. São João Eudes, rogai por mim, rogai por nós. São Sisto III, Papa, é santo do dia 19 de agosto, morreu em 440. Combateu as heresias de Pelágio e Nestório. São Sisto III distribuiu recursos para a construção de novas igrejas, particularmente a Basílica de Santa Maria Maior. São Bartolomeu de Cimeri foi um abade, morreu em 1130. Bartolomeu é santo do dia 19 de agosto. Foi um eremita nas proximidades do maciço de Sila, na Itália. Inspirado por Nossa Senhora, acolheu muitos discípulos e edificou o mosteiro de Santa Maria Nuova Odigitria. São Luís de Anjou, ou Luís de Tolosa, é santo do dia 19 de agosto, foi bispo. Morreu em 1297. Foi sobrinho do rei São Luís IX, elevado à sede episcopal de Toulouse, na França, após abraçar a vocação franciscana. Faleceu aos 23 anos de idade. De acordo com o site franciscanos.org.br, Ludovico, que é uma variação de Luís em italiano, Ludovico de Anjou, que é o mesmo São Luís de Anjou,
embora de descendência francesa, nasceu na região da Sardenha, na Itália, em 1274. Ele era o mais velho entre os 14 irmãos. Sua mãe era Maria, sobrinha de Santa Isabel da Hungria e irmã de 3 príncipes, que também chegaram a ser reis e santos, Estevão, Ladislau e Henrique. Seu pai, Carlos II de Anjou, foi rei de Nápoles, Sicília, Jerusalém e Hungria, e filho do Papa Inocêncio II. Na época podia, né? O Papa ter filhos. Ludovico era ainda sobrinho neto de São Luís IX, rei da França. Em 1284, iniciou-se a crise na Casa Real de Anjou, na Itália meridional, sul, e o pai de Ludovico tornou-se prisioneiro dos reis de Aragão, na Espanha, e sua liberdade foi concedida depois de 3 anos mediante troca de reféns. Olha que situação, hein? O rei espanhol Afonso III exigiu que esses fossem os 3 sucessores diretos do rei Carlos II, Ludovico, Roberto e Raimundo. Todos foram maltratados, e Ludovico mais ainda, pois era o mais velho e tinha 13 anos de idade. O rei de Aragão nutria raiva pela política do Papa e do rei de Anjou, e quebrou os acordos firmados antes da troca dos reféns, colocando os príncipes no cativeiro durante 7 anos. Ludovico já estava acostumado com a vida de penitência, pois desde pequeno não dormia na sua cama real, preferindo o chão duro e frio. Assim, o período no cárcere só cristalizou a santidade do jovem. Era deixado junto com os leprosos, dos quais cuidava com zelo e carinho, sem temer o contágio. Ao contrário, sentia que era motivo de felicidade, pois poderia sofrer um pouco e imitar o sofrimento de Cristo. O período de cativeiro foi acompanhado por frades da Ordem de São Francisco, como Frei Jacques Deus, depois eleito Papa. Ele presenciou e registrou curas prodigiosas por intercessão de Ludovico. Também acompanhou o jovem príncipe quando ele adoeceu gravemente, testemunhando a sua milagrosa cura e a decisão de tornar-se um simples frade franciscano. A paz voltou entre as famílias reais de Aragão e Anjou, e em janeiro de 1296 os três príncipes foram liberados. Assim que chegaram a Nápoles, Ludovico renunciou ao trono real em favor do seu irmão Roberto. Ingressou então na vida religiosa no convento de Araceli dos franciscanos em Roma. Então é uma história muito bonita, hein? Ludovico renunciou para ser um santo, né? São Magno é do dia 19 de agosto, foi mártir no Lácio. De acordo com o site do Vaticano, Magno foi um dos soldados da legião tebana, liderada por São Maurício, que se recusaram a justiçar os cristãos da região de Valais, atual Piemonte, por ordem de Maximiano. Descoberto pelos seus perseguidores nos Alpes, onde se dedicava à evangelização, morreu como mártir. Santo Ezequiel Moreno Dias, bispo, é santo do dia 19 de agosto, morreu em 1906. Foi um religioso agostiniano espanhol, missionário nas Ilhas Filipinas, e mais tarde bispo de Pasto, na Colômbia. Foi apresentado como modelo de evangelizador pelo Papa João Paulo II. Bem-aventurado do dia 19 de agosto é o Beato Jordão de Pisa, presbítero, ou seja, padre, morreu em 1311. Bem-aventurado do dia 19 de agosto, bem-aventurados, são 2, Beatos Luiz Flores e Pedro de Zúñiga, e companheiros mártires. Além dos 2, tem os companheiros mártires. Foram presos e torturados, martirizados ao desembarcarem no porto de Nagasaki, no Japão. Bem-aventurado do dia 19 de agosto, Beato Hugo Green, presbítero e mártir, sacerdote católico, executado em Dorchester, na Inglaterra, no reinado do imperador, do rei Carlos I. Shalom Adonai, a expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para vocês. Creia em Cristo enquanto é tempo.
acesse Paulo Roberto Maciel, arroba Paulo Roberto Maciel, 7919.